Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Resenha Cigana, episódio número 3. Porém, antes de falar com vocês a respeito do nosso convidado de hoje, convidado muito, muito especial, eu quero pedir que todos curtam o nosso vídeo, compartilhem, comente, se inscreva no nosso canal do podcast, o @Resenha Cigana, e o nosso canal dos cortes das entrevistas, @Cortes Resenha Cigana. Bom, aqui ao meu lado, a nossa querida cigana, Adriana Rodrigues. E a Adri vai apresentar o nosso queridíssimo convidado de hoje. E hoje nós estamos aqui com o Carlos Eduardo Lopes, mais conhecido como Caê Lopes. Gente, ele tem 55 anos, tá? Entrou para a religião da Umbanda com 43 anos. E é um dos maiores compositores que a gente tem com pontos de Umbanda, né? E bateu mais de 85 mil no Spotify, tem vários seguidores no YouTube. E eu estou aqui com o Caê Lopes. Muito bem-vindo, Caê. Tudo bem? Como que tá? Obrigado pelo convite. Poder participar, compartilhar com os irmãos, né? Como eu disse, os pensamentos, né? As experiências. Está aqui num dia chuvoso de São Paulo hoje, mas com tudo frio. que vem do céu é bom. Típico de São Paulo. Exato. E eu queria saber, você é de São Paulo? Sou de São Paulo, nasci em São Paulo, meus pais são espanhóis e vieram da Espanha, foram lá para Bauru, cresceram lá num sítio na fazenda, alguns irmãos meus nasceram lá na fazenda, mas eu nasci em São Paulo. E da onde vem essa inspiração toda, vinda para fazer os pontos para as entidades? A música começa cedo na minha vida, através do meu pai, vendo meu pai tocar, a influência musical, e logo depois de adolescente, várias bandas de pop rock, pop romântico, enfim, aquela rotina de garoto que queria ser um astro da música e tal. E esse desejo do aço se perdurou até quase 40 anos de idade, com várias bandas, discos gravados. Gravei com o Falcão, gravei no Rio de Janeiro, já com o Roberto no Recife, enfim. Até então você nunca tinha feito ponto? Não, nem pensava em fazer um ponto, até porque a Umbanda era o último lugar que eu iria, né? Mesmo? Fui na Igreja Universal, fui na Igreja Evangélica, no Budismo, no Espírita, na Seixinoe. Fui em tudo quanto é lugar e em lugar nenhum. E como que foi? Nunca senti nada. Esse acordar para Umbanda? Como que eu disse, aos 40 anos eu parei com a música, com meus sonhos. Realmente foi uma decepção muito grande, porque eu realmente queria ser um astro e vivi para isso, nasci para isso, minha vida foi isso, né? Não foi alguma coisa que eu escolhi. A música me escolheu, eu não tinha como fugir daquilo, era latente na minha veia a música. Foi o que você fez a vida inteira. E eu acabei desistindo, e a morte da música foi muito triste para mim, no meu âmago, né? Imagina você ter que vivenciar, vou falar assim com essas palavras assim meio temáticas, você vivenciar o enterro dos seus próprios sonhos. Aos 40 anos eu ali enterrei minha música, meus sonhos e tudo que eu... Uma frustração. Uma tristeza muito grande, teria que ser reinventado. Eu não sabia fazer outras coisas, era comunicativo, claro, por causa do palco e tal. Acabei desenvolvendo a minha comunicação, o meu falar, persuasão, enfim, aquela rapidez de quem está no palco, né? E acabei indo ter que panfletar, ali com uns 38 anos, por aí eu fui panfletar numa oficina de um amigo meu, porque eu não sabia fazer outra coisa. Fui panfletava no Farol. Aí você chegava a tocar em barzinhos? Ou como é que era? Não. Acabou a música. Acabou, morreu de vez. Morreu, porque eu entendi. E o Caê Lopes morreu junto, então, morreu, né? Pagou. Mas isso aconteceu, desculpa, mas isso aconteceu, você está falando que foi o enterro dos seus sonhos. Apagou. Isso aconteceu porque por uma questão assim, frustração, prática da vida, de tipo, você determina... não aconteceu. Não aconteceu e a tristeza... Naquele momento foi maior do que aquele meu desejo. Aí você tomou uma decisão que sempre me impulsionou. Né? Mas aí você tomou uma decisão que você não ia mais seguir por esse caminho? Não foi nenhuma decisão. A morte aconteceu. Eu não decidi, eu vivenciei a morte da música dentro de mim. E aí então como eu não que queria, surgiu mas aconteceu. Tocar Umbanda
tocar pontos, né? Então, Vamos dizer aí assim, eu- porque na verdade a gente fala umbanda, mas ele é ouvido na quimbanda, ele é ouvido no candomblé, em todo canto. pela cultura. Aliás, eu sou ouvido no mundo inteiro, né? O mundo inteiro, porque é lá no Spotify. Daqui a pouco eu vou responder a pergunta, só incrementando aqui essa resposta. O Spotify, eu tenho acesso no Spotify Artist, que é o Spotify do cantor. Então eu posso ver onde que as minhas músicas são executadas, né? Então são executadas em toda a América do Sul, né? Que legal. Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, escuta, África, Rússia, Japão. Então eu tenho ouvintes no mundo inteiro que mandam mensagens para mim no meu Instagram, no meu direct também. Isso para mim realmente que dá sentido para mim é poder compartilhar com meus irmãos meus pensamentos através de canções. E como que é pra atingem. você que a música tinha morrido, o Caê Lopes Como morreu. tá? Aí Como ressuscitou? voltando àquela primeira pergunta, a música morreu tudo e, não obstante a isso, disse que a Umbanda seria o último lugar que eu iria, não é? E era mesmo, né? Para mim era uma coisa diabólica e tal. Você via Você como isso. como- Via, sempre via. Você, não- como filho de espanhóis, imagino que teve uma criação católica? Não, meu Ou pai, nem ele tanto? acreditava na natureza, minha mãe era Sexnoé e, Ah, que legal. enfim. Mas você tinha ido na Universal. Também Então, foi, Igreja Evangélica, Soares. Eu fui procurar. Mas quando eu vi aqueles homens, eu não sei se é pela minha capacidade também de conversar, eu falei, poxa, ele pode ter a mesma capacidade, também pode persuadir igual. Eu nunca confiei no intermediário. Por conta disso, eu fui saindo. E eu fui trabalhar, fui panfletar nesse amigo meu lá em Moema, na área Peregrino, né, na oficina dele, nos farol, nas oficinas e tal, mas era muito comunicativo, fiz muita amizade rapidamente. E os caras que eu abordava nas oficinas, na rua, ia pra oficina, falou, meu, como é que tá? Me comentava, porque me encontrava lá, à tarde. E eu atendia ali. Comecei a atender, daqui a pouco eu já era um vendedor ali dentro, não era mais lá fora, e fazia umas vendinhas e tal, daqui a pouco vendendo cada vez mais, os orçamentos melhores, virei gerente. Um ano depois virei gerente da loja. E acabei com essa facilidade de comunicação. e acabei virando gerente da rede, depois. Que legal. Aí fui trabalhar numa outra loja dele bem grande. Entrou uma moça com um carro com tridente de Exu, umas guias penduradas e tal. Falei pro pessoal, atenda essa macumbeira que eu não vou atender, porque essa aí é macumbeira, eu não quero atender. E fui sentar na minha mesa. Eles atenderam a moça, acho que a moça pediu um desconto, eu vi eles apontando o dedo para mim. E quando eles Fala com o gerente. fala com o gerente. E aquela moça vindo na minha direção. Falei, pô, a macumbeira tá vindo pra minha direção. Falei, agora e tal, puta, não quero entender. Agora. E a mulher veio. De fato, uma mulher muito agradável, bastante sensível, sentimental. Eu tive uma impressão errada dela. E deu desconto para ela, agradeceu. Ela levantou da mesa e quando ela levantou, ela falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa antes de ir embora. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eles estão me dizendo que você tem que ir na Umbanda porque você tem uma coisa muito grande para realizar. Não sei exatamente. Gente, eu tô toda arrepiada Mas aqui. vai. Nem vou te indicar o terreiro. Vai no procurar. terreiro, cara. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fui embora e tal. No dia 2 esqueci. No terceiro ou quarto dia sonhei que eu estava numa cachoeira. Só que eu estava numa cachoeira sobre uma ponte e tal, passando na ponte, e vi um cara passar de cavalo e tal. Acordei, mais um sonho que seria esquecido como todos os sonhos que nós temos, né? E fui buscar meu filho 2, 3 dias depois. Fui buscar meu filho, o pessoal buzinando na porta do prédio, eu falei, vou sair daqui. Entrei numa rua, que tinha muito carro na rua. Eu tava com uma caminhonete, eu falei, na hora que tiver um espacinho entre um carro e outro, enfia a pontinha na caminhonete pra mim conseguir dar ré, né? E eu peguei, vi um espacinho e embiquei. Bom, na hora que eu embiquei, vi uma porta aberta. Assim, meio aberta, assim, olhei assim, umas 400 pessoas de branco, assim. E vi um cara entrando, eu falei pro cara, meu, o que tá acontecendo? Ele falou, não, aqui é uma casa de Umbanda, cara. Te levaram até lá. E eu, assim, embiquei bem na frente. Uau. E naquele momento que ele falou casa de Umbanda, eu senti dentro do carro, um calafrio muito grande. Se estivesse sendo abraçado pelas costas aqui, assim. Uma sensação muito pesada. Muito pesada. Eu senti abraçado, alguma coisa me abraçando. E uns calafrios. Falei pro cara, quando é que é? Ele falou, tem gira hoje e quinta-feira. Entrei na fila. Aí perguntava pra quem tava na frente, pra quem tava atrás, o que acontece? Não, você vai pegar a senha, o Cambono vai te buscar. Eu falei, mas que senha? Que Cambono? O Cambono vai me levar pra onde? Todo que é isso? perdido. Que Vai tá te levar pra acontecendo? uma entidade. Eu falei, que perdido. entidade, cara? Que preto velho? Que caboclo? Não sei. Bicho, vamos lá, entrei. Na primeira vez que eu entrei, começaram a cantar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. E eu comecei a ouvir aqueles cantos ali sentado. Ali, a primeira vez. Sentadinha, ouvindo ali.
Na hora que começou a cantar, eu senti uma mexida dentro de mim, assim. Uma emoção. Uma espécie de uma emoção. E cantaram para Iemanjá, para Yansan, e foram cantando para Ogum também. E eu chorei. Ali com 42 anos eu chorei e fazia bastante tempo que eu não chorava. Né? Porque a insensibilidade, a frustração me trouxe a insensibilidade nos últimos 10 anos da minha vida e eu fiquei bastante sensível, não chorava muito mais. Eu chorei muito, cara. Chorei pra caramba. Chamaram meu número. Número tal. Eu peguei, entrei, dei a senha, o Cambô me pegou a pão, aquele carinho, me recebeu com carinho, me deu a mão, me levou lá no meio daquela multidão, que o terreiro lá era 150 médios incorporados, mais 150 cambono. 300 pessoas só no terreiro, fora as outras 500 que ia tomar passe. Então era uma coisa muito grande. Aí peguei, entrei, fui lá no fundo, sentei. Não entendi direito o que aconteceu. Tá ali falando comigo, então me benzendo pra lá pra cá, cruzando as costas e tal. Por fim eu me senti bem. Levantei, falei, pô, gostoso, cara. Fumaça aqui, o cheiro. Gostei. Voltei na outra segunda-feira. Quando eu voltei, para resumir rapidamente, na outra segunda-feira, voltei na hora que começou a cantar os pontos. Eu me senti indo embora. Começando a cantar e tal, e eu indo embora e apagando. E caí em cima no colo do vizinho que está sentado na cadeira. Apaguei. Só me lembro, tudo bem, cara? Tudo bem? Eu falei, tá, cara, sei lá. Não sei, cara. Viajei. Tá bom. Aí me largou de novo, me restabeleci, tomei água. Sentada na beira do rio. Pai, eu fui embora de novo. Fui embora, o olho querendo fechar, eu querendo abrir. Uma brisa, uma coisa assim maluca. No segundo dia da minha vida na Umbanda. Poxa. Eu fui embora com essas impressões, tomei o passe também, bem legal. Na terceira vez, fui tomar um passe. Com a vovó Catarina, sentei do lado dela, ela tá vendo ali, em volta da minha cabeça. Na hora ali, senti uma coisa na minha cabeça, assim, muita coisa em volta da minha cabeça, sabe? Um movimento, sabe? Assim, uma circulação de muita coisa, meu olho querendo fechar, eu querendo abrir, os braços cansados. Eu vivi meia hora de terror ali. Credo. Porque eu falei assim, o que está acontecendo? Eu não devia ter mexido com isso, não devia estar aqui. Comecei a pensar, vou sair correndo agora. Não estava entendendo, vou né? sair correndo, é a terceira vez. Vou sair correndo daqui de dentro agora. Passar no meio desse corredor com um monte de gente, vou correr, não devia estar aqui. Fui embora assim, meio mal. Voto, não voto, vou, não vou. Quinta-feira entrei na fila. E quando entrei na fila, eu já estava em estado de vibração lá na fila, lá fora. Na quarta vez. Vibrando, tremendo. Sentei, o coração dá uma tremendo. disparada. Na quarta vez já tremendo muito, sentado na cadeira, tremendo muito. Aí na hora que chamou, eu fui quase caindo ali para o Cambona me levar, eu já fui entrando meio fora de si. E era uma mãe de santo, ela pegou, conversou comigo, me acalmou e tal. Ele falou assim, Ogum, que é teu pai, manda te dar um presente. Eu nem sequer tinha uma guia branca de Oxalá. Tirou uma guia grossa, assim, vermelha, de Ogum, do pescoço dela, aquela guia de médios antigos. Colocou no meu pescoço e falou, teu pai manda te dar. Você não foi aquele que veio sozinho? Eu falei, sim. Falei, teu pai, Ogum, te dá. E colocou no meu pescoço. Eu me acalmei. Ela deu brajá dela. Deu, uma guia maravilhosa. Colocou no meu pescoço. Uma honra, né? Foi. Eu não estava entendendo o que aconteceu. Ela falou assim, posso trabalhar com você? Eu falei, pode. Mas não entendi o que é trabalhar comigo. Vai trabalhar comigo? Eu falei, pode trabalhar. Eu trabalho ali de gerente. Pode trabalhar. E quando ela falou, pode trabalhar, eu peguei, me acalmei. Ela fez um chamado, eu senti uma energia 200 vezes maior do que aquela que eu tinha sentido no outro dia, que eu fiquei com medo, fiquei com vontade de correr. Me deu aquele pavor, tudo. Eu falei assim, seja o que Deus quiser. Eu me entreguei. Falei assim, se é para levar, então carrega agora. Mas você é médium de incorporação também? Sim. Eu sou um médium de incorporação, não sou Ogã. Não sou um Ogã. Ah, tá. É missão. Escrever Umbanda é missão. Qual que é a diferença do Ogã para o médium de incorporação? O Ogã é quem toca. O Ogã só toca. Ele não incorpora. E eu peguei, dei a passagem, eu virei com um caboclo. Um caboclo de Oxóssi, né? Caboclo bugre, que cruzou aquele terreiro, bradando, no meio de 300, 400 pessoas, eu desincorporei lá do outro lado. Na quarta vez que eu fui na Umbanda, eu estava num estado de vibração muito grande, e o Pai de Santo falou assim, você me convidou para entrar. Falou, você não pode ficar mais lá, porque você vai incorporar lá sentado. E eu fiquei. E ali eu permaneci um ano como cambono, buscando as pessoas. No final dos trabalhos eu dava passagem pro Preto Velho, pro Caboclo, pro Baiano, pro Marinheiro, pro Herê, pro Exu. E eu fui me desenvolvendo. Já foi desenvolvendo. Aí com um ano e pouco eu fui para vibração. Fiquei mais uns 3 meses. Depois de 1 ano e meio fui pro passe como médium de incorporação. E fiquei 10 anos
incorporando na linha do passe, trabalhando. Linha Na do passe. mesma casa. Na mesma casa. Qual a entidade? É sempre o... Todos, Preto Velho, Baiano, Marinheiro, Ah, Boiadeiro, tá. tudo. Incorporando todos, conheço todas as minhas entidades. E com 10 anos, aos 51 anos e meio, eu falei, acho que eu vou fazer um ponto de Umbanda. Já respondendo a tua pergunta. Eu acho que eu consigo fazer um ponto de Umbanda. Porque eu, com 51 anos, eu tinha acabado com a minha carreira, não cantava mais, não tocava. Nunca que imaginava tocar um tambor. Mas como eu tenho uma Você musicalidade... tocava violão, sanfona. Violão, guitarra, bateria, tudo. Menos... Mas como músico, eu tenho uma divisão rítmica. A divisão, a mecânica do ritmo está dentro da minha cabeça, da mão, né? Tá tudo aquilo. Eu peguei o tambor, fiz um ponto, fiz 2, fiz 3, fiz 4. Quando deu, só que no baldinho. Tocava no baldinho, editava no YouTube e colocava. E os pontos davam uma certa viralizada. Falei, vou comprar um tambor. Comprei o tambor. Gravei mais uns No 5... balde? No baldinho. Tô gravando no baldinho, só que editava no YouTube. O som é meio parecido com o tambor, batendo no baldinho. Aham. Até hoje estão no YouTube esses pontos. E comprei o tambor. Escrevi mais uns 30 pontos no tambor. E coloquei do lado da minha mesa, lá na firma. Oficina mecânica. Deixei ele lá. No final do expediente, o pessoal ia embora e descobria ele. Só que um dia, o calor fez o couro escapar. E eu não sabia que teria que molhar o couro, deixar de molho, o couro fica mole, você coloca no ar e aperta de novo, deixa secar. Eu não sabia. Eu tentei colocar o couro duro, eu não consegui. Descobri onde que era uma fábrica de tambor. Perguntei pro cara, ele falou, não, você tem que molhar, querido. Eu falei, você pode fazer para mim? Deixei o tambor lá. Quando eu virei a rua, eu passei de uma casa, tipo uma antiguidade, que vendia porta-janela, coisa velha, sabe assim, de madeira. Eu vi um tambor marrom de cabeça para baixo. Quando eu passei, eu escutei, volta lá e pega aquele tambor. Eu peguei e parei. Volta lá e eu quero aquele tambor. Eita. Dei ré no cara, falei, amigo, tá vendendo? Ele falou, não, cara, é uma peça de antiguidade, esse tambor tem mais de 40 anos. Ui. Eu não vendo, cara. O cara passou aqui vendendo esses dias, me vendeu 2, um eu já vendi. Esse aqui eu vou levar pra minha casa de campo pra deixar lá, pra enfeitar. Eu falei, e eu escutando aqui, eu quero esse tambor. Eu falei, amigo, Me Não é vende seu. o tinha tambor. 500 reais no bolso. Falei, agora, o tambor tem mais de 40 anos, valeu uns 5 mil reais, madeira maciça, pesado, marrom. Eu falei, amigo, eu tenho 500 reais aqui, cara. Ele deu uma balançada e ele falou assim, escutando no ouvido, eu quero aquele tambor. Eu falei, eu peguei, eu sabia que era meia-noite, né? Eu falei, entra na cabeça dele. Aí daqui a pouco o cara falou, tá bom, dá os 500 cruzeiro. Pum, deu os 500 pau, peguei o tambor, coloquei no carro. Na hora que eu coloquei no carro, naquele momento, eu tinha uns 40 pontos. E ali aconteceu alguma coisa diferente. Naquele tambor, eu comecei a compor. Como eu já tinha, eu sempre fui compondo todo dia, né? Todo dia eu escrevia uma música, às vezes 2. E gravava, e subia para o YouTube no mesmo dia. E assim, foi dos 51 anos e meio até 55 anos eu escrevi 600 pontos de Umbanda. Caramba. Muitas Mas vezes... era sempre que você estava com esse atabaque, ou eu chamo de atabaque, ou você, por exemplo, você estava lá na sala da na sua cabeça. casa... Não, no meu trabalho, na oficina. A música vinha na cabeça. E aí você já corria e Eu escrevia? gravava aqui no celular. Ah. Só gravava o trecho daquela melodia com... Cantarolava aqui. A rosa é caveira, a caveira é uma rosa entre o bem e o mal. Eu gravava e guardava. 6 horas o pessoal ia embora. Fechava a porta, descobria o tambor, fazia meu cafezinho e escrevia o ponto. E os pontos nunca demoravam mais de 15 minutos. Todos os meus pontos, eu não demorei mais de 20 minutos para escrever. Todos eles. É como se você estivesse fazendo um download. Porque as entidades, porque por muitas vezes eu escrevendo os meus trabalhos lá na oficina, é a ferramenta que cai. Certa vez eu estava tocando um ponto pro maioral, escrevi um ponto pro maioral, muito bonito. Quando eu terminei, escutei um barulho enorme na cozinha da oficina. Um barulho feio, assustou. Eu escutei aquele barulho, senti na hora um arrepio gigantesco. Baixei a cabeça, sabia que era a presença dele que estava ali, que veio confirmar aquilo que eu tinha feito, aquele ponto que eu tinha escrito com tanta força, e representando bem a força dele, do maioral. No outro dia chegou um funcionário de manhã, falei para ele assim, você entrou na cozinha de manhã? Eu falei, tinha alguma coisa de errado? Ele falou, tinha, a mesa estava virada de cabeça para baixo. Oi? A mesa tinha virado de cabeça para baixo. Então esses acontecimentos, minha vida foi norteada por esse tipo de E acontecimento eles já muito se emblemático. materializaram para você alguma vez? Seja em fotos? Já, por 2 vezes. Por 2 vezes já materializaram. E hoje eu tenho
Hoje eu tenho, assim, dentro das minhas faculdades mediúnicas, além de ser um médico, incorpora, eu também escuto, né? Olha que Eu escuto, maravilha. eu sei diferenciar bem o que é um pensamento do que é uma mensagem, né? Isso é muito importante, É uma linha né? tênue de você escutar um ente, um espírito falando, de você estar pensando e estar escutando o espírito falando. Quando você escuta o espírito falando com você, você escuta ele na sua voz ou você escuta numa voz Escuta ele na diferente? minha mente. Escuta ele na minha Isso mente. eu sei bem, né? Eu Nós que trabalhamos, a gente... tenho essas curiosidades E tem técnicas. essas coisas, e tem essas coisas de você... Tem que viver Umbanda, né? É, tem essas coisas de, às vezes, acontece comigo, de eu falar, mas sou eu? Ou será que é ela falando? Eu trabalho muito com a minha moça, com a minha cigana, com a minha pombogira. Claro. São as minhas frenteiras e eu... Tem horas que eu fico pensando assim, mas será que é coisa... Por exemplo, do tambor que você contou, já aconteceu de eu ver uma imagem. Eu falar, não, e eu ir embora e ficar com aquilo na cabeça. O meu tambor, até hoje tem uma escrita, porque quando eu peguei ele era liso. Ah, E um dia eu estava tocando, fui tocando e tal, e eu percebi que tinha uma coisa escrita que nunca esteve ali. No couro do meu tambor. E olha que eu passo a unha nele, não fica marca nenhuma, porque é um couro bem grosso, é um tambor bem antigo. E tem a escrita a palavra herdeiro. Tá lá, se um dia você ver meu tambor, você vai ver lá, tá escrito herdeiro. Vou querer ter Herdeiro, esse prazer de conhecer. Então, como eu não sou um Então o ogã, herdeiro era você, o escolhido, vamos dizer assim, né? e como assim, e eu não sou um ogã, toco o tambor, mas eu não sou ogã. Escrever para as Você nunca- almas é missão. E você nunca pensou em, apesar de você se titular, né, como um não ogã, você nunca pensou, por exemplo, em ensinar alguns meninos, até mesmo no terreiro que você Eu acabei, frequenta? você sabe que Porque como as pessoas têm essa admiração por você, muitas pessoas têm, muitas pessoas te acompanham, de estar ensinando, né, o outro ali, como é você que sabe toca. que eu como quero é que- compartilhar com meus irmãos, foi que a minha vivência na Umbanda, as pessoas têm as suas próprias vivências na Umbanda e cada um tem as suas interpretações. Eu acho que toda a minha vivência na Umbanda, eu acabei entendendo o sentimento da Umbanda. Então, se alguma coisa que eu sei muito, que eu posso falar com alguma autoridade, não é sobre a cultura da Umbanda, da ancestralidade, porque isso aí está nos livros. Eu não li livros. Tudo que eu sei é o que eu sinto. Tudo que eu falo é o que eu senti, não é? Eu não conto história, né? Eu vivi a história, vivo a história. Então eu falo sobre o sentimento da Umbanda. Porque a coisa mais bonita que tem é o sentimento da Umbanda. Não é propriamente o terreiro, a roupa branca, o colar, o torso, a gira, a defumação, a incorporação, se ela é fingida ou não. Não é isso. Até Bom, por- fingimento Até tem porque em 80%, vários até lugares, por cento né? hoje em dia 80% das incorporações são mentiras, não é? Hoje em dia, em torno dos terreiros, que me perdoem. Eu concordo plenamente com Eu você. também, como um Eu representante. diria que 90% é mentira. Eu diria que, como representante da Carta Magna da Umbanda também, que tem como fundador o senhor Ortiz Belo, um grande mestre da Umbanda, verdadeiro mestre da Umbanda de verdade, que respeita, entre outros grandes mestres que estão lá nas presidências dos estados, mestre Marne, enfim, poderia citar vários nomes aqui. Essa carta magna da Umbanda, quando você fala, é uma religião monoteísta? Não. Que acredita, né, em só uma divindade? Não, né? Carta Magna da Umbanda quer é dizer? o documento da Umbanda. Ah, tá. É um documento da Umbanda que mostra que a Umbanda é uma organização religiosa séria e que merece respeito. Que mostra também e que preserva os fundamentos da Umbanda, os fundamentos de sempre. Não esses que estão agora. Não o que fizeram com a Umbanda agora. Mas e sim a Umbanda verdadeira, né? A Umbanda da Cacilda, né? De todo o pessoal mais antigo, lá do Exu das sete encruzilhadas da Lira. Gente que veio lá atrás, né? Então a Carta Magna ela veio para preservar a verdadeira Umbanda, a Umbanda de verdade. Verdadeira história, A né? verdadeira Umbanda, porque hoje em dia os novos sacerdotes, o ser humano também está muito propício à vaidade, uma invasão de vaidade muito grande, né? Eles são invadidos por vaidade. Então, os novos médios e sacerdotes, eles abrem os terreiros, mas inventam sua própria Umbanda. Eles inventam sua própria história lá,
aberturas e fechamentos, incorporações. Ao passo que terreiros, quando tem um trabalho de esquerda, é só de esquerda. Tem gente que faz de esquerda e de direita e mistura tudo. Pombagira com preto velho, com herê, faz uma bagunça terrível. Ai, eu já Enfim, vi tanto isso. existe. A Umbanda, infelizmente, hoje em dia, ela... Acho que é uma palavra forte para usar, mas umas 85% da Umbanda está apodrecida já. E a globalização acabou. As lives, né? Exato, eu acho que acabou criando. Entrevistas os com a pais de entidade, né? santo, Aí não dá, aí não tem como. Os pais de santo de pendrive, Da internet. da internet, né? Pai de santos de EAD, de ensino à distância. Eu já vi bastante. Infelizmente são oportunistas, porque o ser humano, quando ele está num estado de carência, Ele fica muito vulnerável. afetiva, sentimental. Aliás, qualquer ser humano que não quer saber do seu futuro, né, cara? Quando a gente trabalha com a esperança das pessoas, né? A gente mexe com os sentimentos, você tira tudo dela, até a alma dela. Né? Você arranca tudo. Então as pessoas, existem poucas pessoas sérias. Não são todos, né? Mas a maioria não merece credibilidade. E por aí cria-se cursos, né? Cursos de Pai de Santo, cursos de benzimento, curso de Pombagira, curso de Baixada de Exu, cursos e cursos e cursos. Você vai ver nos sites que existem por aí, não vou citar nome para ninguém me incomodar, mas você vê o site, o cara tem 480 mil cursos, é uma rede de várias malhas que vários peixinhos vão entrar de qualquer tamanho. Qualquer pessoa que quer saber um pouco mais de Umbanda, vou pagar R$40 por mês. Peraí. R$40 por mês são R$480 por ano. 1.000 pessoas que ele pegar no ano, estamos falando aí de uma boa grana, né? Oh. Então os caras viram que isso é uma oportunidade, que é um nicho muito grande. Eu hoje sou um cara que eu tenho um prestígio bem grande, até como cantor. Não seria difícil para mim se eu tivesse Se aproveitar dessa mal situação. intencionado, quisesse trabalhar com a emoção das pessoas, que para mim não seria difícil, porque eu detenho essa coisa do sentimento, né? Porque eu sou um escritor e tudo. Poderia manipular para ganhar 15, 20, 30 mil reais por semana. Eu não poderia dormir. Não poderia dormir, porque o privilégio que as entidades me deram de poder cantar e influenciar milhares de pessoas que me escutam nos terreiros, nos trabalhos em casa, nos cemitérios onde vão fazer os trabalhos, nas encruzilhadas, nos cruzeiros. Quantos são os vídeos que eu recebo das pessoas cantando meus pontos nos terreiros? Isso para mim não tem. Você tem alguma pombagira que você tem mais afinidade? Para fazer, para compor? Eu diria para você que eu amo e respeito todas as pombagiras. Sim, todos né? nós, né? Como Mas mulheres e sempre como entidades também, né? E eu tenho uma tese bem interessante, que nem todos os umbandistas veem assim. Quando a gente é agradável, como somos pessoas agradáveis para o próximo, e conseguimos enxergar no próximo as belezas que ele tem de verdade, não a beleza externa, e sim as belezas que ele está escondida, que muitas vezes, no caso, ele nem falou. Mas você conseguiu observar isso, e você falou para ele, essa é a tua beleza, mas como ele sabe da minha beleza? Quando a gente consegue enxergar essa beleza, essa pessoa que a gente está falando, entrega dela o melhor para nós. Entrega o melhor amor que ela tem, a melhor amizade, o melhor abraço, a melhor sinceridade, a melhor consideração. E isso não é diferente das entidades. Quando você trata um Exu, uma Pombagira ou qualquer outra entidade, isso é importante. com essa mesma sabedoria, com esse mesmo respeito, com esse mesmo reconhecimento, com essa mesma percepção das belezas que ele tem, da intelectualidade que essas entidades têm, que não se resume àquele clichê da Pombagira. Não, é maior, é ainda mais profundo. E quando você consegue atingir a intelectualidade de uma entidade, ela simplesmente dá tudo. E quando ela te dá tudo, ela te dá a maior mediunidade. Ela vai te dar a maior incorporação, a maior audição. Ela vai te dar a sabedoria. E eu digo para vocês que a minha relação com as entidades é tão respeitosa que eles me deram os pontos. Sim. Que eles me deram as conversas, os pensamentos, os pontos. Frases maravilhosas que estão escritas nos meus pontos, que saiu pela minha mão, mas não são meus. São de influência de várias entidades que naqueles momentos que eu estava compondo estavam ali comigo. Mas quando você diz assim que, por exemplo, a Rosa Caveira, que você tem bastante afinidade, é uma pombagira que ela já apareceu para você? Por que dessa...
Eu diria para você que é uma presença, né? Que todas as vezes que eu compus para ela, você veja que eu tenho tantas coisas para Maria Padilha também. Sim. Para Maria Pra Quitéria, Navalha. para Navalha, tem para todo mundo. Para Rosa dos Ventos, Cigana, enfim. Pra ninguém ficar triste, né? É, Você mas faz precisa pra compor todo mais, mundo. é que são muita entidade, né? Precisa compor muito, né? Precisa compor pra caramba. A minha meta é escrever 3 mil pontos de Umbanda, 5 mil pontos de Umbanda, eu dei uma parada aqui por conta do problema de saúde que eu tive, né? Que todo mundo está sabendo, minhas redes sociais, eu já falei para todo mundo que eu tive um tumor aqui na garganta, tenho ainda. E tive que cuidar disso, né? Tive que fazer exame, passar por E aquela... como é que tá isso hoje? Hoje eu acredito... Pros seus fãs, pros seus seguidores, que uma- querem saber como que você tá hoje. Olha, eu estou muito bem. Lógico, passei pela quimioterapia que acabou um mês, não é fácil. São 60 dias, dividido em 3 sessões a cada 20 dias, de 5 dias. Não é fácil. Se eu falar para alguém que é fácil, não é fácil, você fica realmente muito fraco. Porque a quimioterapia foi feita para matar as células ruins. Mas ela também mata as boas. Sim. Como tem infinitamente mais células boas do que ruins, as ruins vão morrer primeiro. E essa é a intenção. Para ver, ele vai se ferir muito, Sim. mas ele vai extinguir aquilo. Então, Caê. eu me feri bastante, mas já passei. Agora a próxima etapa é a rádio, que se Deus quiser vai finalizar esse processo da minha vida para mim poder voltar a cantar, a compor, se assim as almas quiserem. Porque senão eles vão me levar para cantar no céu. Caê, uma pergunta. Você estava contando agora graças a Deus, desse problema de saúde que você está superando. Graças a Deus está indo tudo bem. Quando você recebeu a notícia, o diagnóstico de que você estava com esse tumor e ainda na garganta, você como Bem aqui onde eu músico- canto. Pois é. Porque eu parei de cantar, porque eu senti que a minha voz não estava encaixando mais, o meu timbre. E eu fui ver isso. Como que isso processou na sua mente? Isso é uma experiência, porque todos e nós... na sua fé. Porque todos nós já vimos, você já viu e você já viu. Quantas pessoas você vê na internet, no Instagram, fala, porra, fiz um exame, descobri que eu tenho câncer. Você vê todo dia. Mas um dia pode ser você, Sim. né? Porque a cada 4 pessoas no planeta, um terá um tipo de câncer. É muita gente, é uma estatística muito grande. Então, eu jamais... Isso não abalou a sua fé. Não, na hora que o médico falou ali, como eu poderia me dar ao luxo de entristecer? Vendo tantos bebês com câncer, crianças com fome na África. Como que eu poderia, com 55 anos aqui, falar, porra, é comigo? Eu não, agora que eu tô no sucesso. Porra, Justo na agora que eu vou garganta. fazer show pra caramba. Justo na garganta. Mas eu falei, eu tô aí. Se eu ficar, eu tenho pessoas que me amam, porque até então eu não tinha feito os exames, não sabia qual que era a real gravidade da coisa. Falei, se eu ficar, eu tenho pessoas que me amam. Se eu for embora, eu tenho pessoas que me amam. Então pra mim tá tudo bem. Se eu ficar, eu tenho amigo. Se eu for embora, eu tenho amigo. Não é aquele papo que a minha fé acabou ali. Porque é fácil ter fé, quando você tá tudo bem. Verdade. Tá cheio de umbandista aí, Verdade. pregando a fé, até esses caras aí que vendem os cursos. Eu gostaria de ver eles mesmo, pegando uma situação que nem a minha, para ver se no outro dia ele vai ser É o a mesmo. força. Porque eu não desejo para ninguém essa doença, e nem desejo para ninguém passar uma quimioterapia. Mas eu desejaria para todas as pessoas que vivessem 1 minuto, entrasse em mim 1 minuto só e saísse. Só um. 1 Pra minuto. valorizar mais, né? Entra 1 minuto dentro de mim e sai. E quando essas pessoas saíssem, elas saíam pedindo perdão para muita gente, abraçando muita gente, falando que ama muita gente. Ia sair resolvendo muita coisa. As pessoas têm a falsa impressão da eternidade. A gente não tem. Isso é uma ilusão. É. Uma puta de uma ilusão. E eu já tinha essa percepção. Eu sempre tive essa percepção, não é? E principalmente depois que eu comecei a me envolver com as almas, com meus cantos, aí eu tive muitas outras percepções que eles me ofereceram. E por isso que eu falo que o sentimento da Umbanda é tudo. O sentimento da Umbanda é tudo. Não é ritualística, não é o padê, não é aquele puta trampo, não é inclusive, não é. Às vezes a sua relação com um espírito, com uma entidade, seja quem for, se você acender uma vela só preta ali, ó, e você jogar a tua verdade, a tua relação com aquela entidade vai ser muito maior do que um puta de um padê gigantesco, Um ritual, que né? parece mais um Um banquete. fogo de artifício, cara. É. Não é isso.
Não é isso, cara. O que a entidade quer é a tua essência, cara. Isso vai muito de encontro àquilo que a gente estava conversando outro dia sobre frutas, sobre as cores das frutas. Sim. Lembra que você estava me falando? Sim. Sobre por que você tem essa visão diferente de muitos outros... De outros países de santos, né? Eu estava comentando com ela, porque vamos ofertar para Oiá, por exemplo, só frutas vermelhas. Para Oxum, só frutas amarelas. Né? E dentro da doutrina que eu vim, né? Que eu aprendi, fruta é fruta, eu falei para ela. Se você tiver um melão e quiser ofertar para Oiá, por exemplo, de coração, com a sua fé, é uma fruta. Claro. Seja ela ácida, doce, um abacaxi, né? Então tem muito disso da questão de que é que nem você falou, parece um cursinho, tem que ser assim. Não é? É uma velinha com uma frutinha amarela, e para nós, né? Para nós das pessoas dos meus filhos da minha casa, eu sempre falo, frutas é fruta. Você pode muito bem ali com uma vela você derruba alguém ou você levanta alguém também. Depende muito do sentimento do que você o sentimento da Umbanda que é importante. Sim. E eu acho muito importante essa coisa. Você falou de show, né? Você podia estar fazendo vários shows. Eu acredito que você tenha tido já muitas propostas. Eu recebo convites, assim, o tempo todo para ir em terreiros. Conversar. Falar um pouco, né? Sim. Porque eu acho que eu posso ajudar muito meus irmãos através das minhas palavras, não só dos meus cantos. Como uma palestra, assim, de tipo, você contar a sua falar sobre a Umbanda, porque a Umbanda é sentimento. Inclusive, você comentou conosco, sua biografia está saindo. Pela editora Ícone, dentro de 2 meses, eu assinei um contrato com a editora por 5 anos. Esse vai ser o primeiro de outros livros que eu tenho também. O Homem que Voltou no Tempo, A Procura da Mágoa, eu tenho vários livros espirituais já escritos, né? Histórias maravilhosas. Você já pode falar como vai chamar o livro? O livro? Meu livro chama Um Ponto de Umbanda, O Ponto de Partida. Ah, que legal. Onde eu conto a história que foi depois do primeiro ponto, né, de Umbanda, né? O ponto de partida, que eu queria ser o astro e tal. E, de certa forma, acabei me tornando. Mas quando isso aconteceu, já não me afetou. Porque não era mais o mesmo. Eu recebi isso como uma coisa que a espiritualidade me mandou. E lá no passado, quando eu realmente queria vivenciar, os meus objetivos eram outros. Se caso aquela fama que eu imaginasse chegasse. Meus objetivos eram outros. E daqui 2 meses, daqui 2 meses, esse livro saindo, vai ter um lançamento? O lançamento, sim. Exato. O lançamento do livro. E você já sabe a data? Não, eu vou... Assim que ela me falar, eu começo a publicar assim nas minhas redes sociais. Nós estaremos lá, né, No Spotify a gente já está com... Já indo para quase 100 mil ouvintes. Isso é muito importante, levando em conta que os maiores cantores do Brasil, da Umbanda, aqueles que cantam há 50 anos, têm 100 mil. Eu cheguei agora, nem Ogã sou, como costumamos dizer, né? Não sou Ogã, sou apenas um cara que cumpre uma missão para cantar para as almas, e é isso que eu venho fazendo. Interrompido agora para resolver esses problemas, mas... E continuarei assim. Tanto que eu não me vejo como um artista. Fui um artista, quis ser um artista. Hoje é espiritual. Hã? Você costuma ir em cemitério? Já fui. E alguma vez você entrando no cemitério te veio algum ponto assim na mente? No portão do cemitério, dá licença de eu entrar, vou deixar uma moeda, que é pra mim poder passar. Puxa o cabelo. Vou acender a minha vela, o porteiro do lugar. Tenho amor, tenho respeito, seu caveira mora lá. Então, eu tenho muitas coisas assim. Qual o nome desse ponto? Que tá no... Exu Caveira no portão do cemitério. Pra quem tiver aí, né? Minha avó ainda não tá vendo, eu já poderia... às vezes fica pesquisando, porque às vezes a pessoa fica lá no YouTube, como ele tem muitas músicas, fala, quero escutar aquela que no ele YouTube, cantou. se for no YouTube, digitar Caê Lopes, aliás, digita no Google, Caê Lopes, Exu Caveira. Caê Lopes, Maria Padilha. No TikTok, tem milhares de marcações com meus pontos. As pessoas pegam os pontos e dublam, né? Nossa,
Tem um ponto que o pessoal canta muito meu, que é que Alguém macumbeiro, macumbeiro, me chamaram de macumbeiro, só porque acendo vela e trabalho no terreiro. Eu sou filho de santo, meu nego, é melhor tu respeitar. Eu visto a roupa branca pras almas vir me abençoar. E nas viras de Umbanda eu peço às almas me benzer. Perdoa quem me fez mal, macumbeiro, eu sou até morrer. Macumbeiro, macumbeiro. O pessoal ama essa música. Mas é bonita mesmo. E já teve alguém que pegou a sua música? Você nunca pensou em fazer um disco, né? Não, e nem tem necessidade mais, né? Quem quiser me escutar, escuta no Spotify. É E gratuito. já teve alguém que já roubou alguma música sua? Não, eles cantam, né? E outra coisa, Sim. se alguém gravar uma música minha... E essa... Porque você não registra isso, Não, né? quando eu publico nas plataformas musicais, na Unirep já é gerado um direito autoral na hora. Ah, ok. Então, se uma perfeito. pessoa gravar uma música minha e ela estourar, Ah. eu vou reivindicar. Ah, Amigão, entendi. você gravou minha música. O que mais? A música não é música sua, sou o Caio Lopes. Pode ir no YouTube que eu publiquei em 1995, sei lá. O cara não vai ter como provar nada, porque tá no Spotify lançamentos e tudo, né? Entendi. Mas eu acredito que... Não, porque eu já ouvi, não vou citar nomes aqui, né? Mas eu tenho alguns conhecidos que também compõem músicas, pontos de Umbanda. Por outro lado também... E já aconteceu Por outro lado roubarem. também, eu escrevi para meus irmãos. De tipo, você escrever e dar a música Eu escrevi pra para alguém. meus irmãos, eu ganhei de graça, todo esse dom, esses 600 pontos de Umbanda eu ganhei. Tá aí, quem quiser cantar, canta. Não, No cantar terreiro. tudo bem, mas tem Mas pessoas não, que se achar acabam se usando achar quem isso quiser me pra- dar, se achar quem quiser me dar, me dê. Se não quiser, tá tudo bem também. O meu compromisso é com as almas. Eu escrevo para as almas. Eu não escrevi em momento, quando eu comecei a escrever, em momento nenhum eu falei, vou escrever para ganhar dinheiro. Se bem que eu ganho bastante dinheiro com direito autoral. Eu recebo lá no Spotify meus direitos autorais. Um reconhecimento como cantor e compositor, até meus dólares que eu ganho. Mas quando eu comecei não era por isso, era por amor, e ainda é. Você consegue ver as pessoas que ouvem os lugares? Consigo se- ver os estados, países, cidades. E Pessoas qual- não, nomes não, dá, aí são muitas, né? Tá, e os países que você... Fala aí pra gente um pouco dos países que você vê que as pessoas ouvem. América do Sul inteira, meus pontos são tocados, todos os países da América do Sul. No México também, Canadá e Estados Unidos. Na Europa, né, os países da Europa, Espanha, Itália, França, tocado em Portugal, bastante Portugal, tem bastante falar em Portugal, muitos. Até já me convidaram para Portugal, para ir. Mas foi meio de supetão assim, não pode vir, pagar passagem e tal, mas E as pessoas te reconhecem vou quando... ficar onde? Vou comer aonde? Peraí, assim não, cara. As pessoas te reconhecem quando você tá andando em Me algum reconhece lugar? mais, que a minha barba era bem maior. A barba caiu. Sim, É pequenininha. Minha barba era brancona, fechadona, assim, né? Grandona. sim, eu lembro. Meio viking, né? Aham. Mas reconhece. Eu, quando eu vou num evento de Umbanda, se eu for num evento de Umbanda mesmo, aí eu sou bem Ah, reconhecido. com Tem certeza. foto, muito carinho comigo, assim, a pessoa que tira foto. Banda raiz, né? Que me O abraçam. pessoal que é do... Eles me gostam muito das músicas. Ô, Caio, uma curiosidade agora. Você estava contando sobre a Carta Magna da Umbanda, né? Certo. Você participou do... Carta Magna da Umbanda, eu sou autor do hino da Isso. Carta Magna da Umbanda, cantei o hino na Assembleia Legislativa de São Paulo há 5 meses, no evento que teve lá com várias lideranças da Umbanda, Quimbanda e Candomblé do Brasil. Os maiores estavam lá. E você teve no Rio E de eu ali Janeiro humildemente, o cara que nem é Ogan, né, que nunca foi Ogan, cantando para aquelas pessoas. Até falei no momento que eu fui chamado para cantar, falei, olha, estou me sentindo bastante pequeno aqui diante de todos vocês. Mas aí o presidente da Carta Magna falou também no microfone, falou que, e também para mim nos bastidores, que era meu merecimento estar ali pelo meu trabalho, pela verdade do meu trabalho que eu fiz na Umbanda, né, e que eu faço. E, enfim, cantei. Então, e a Bastante Umbanda... nervoso. Deu aquele friozinho Imagina, na né, barriga. cantando para Quimbandeiro, para os maiores sacerdotes de Candomblé, não é fácil, cara. Então, e a Cantei o Umbanda, hino. a Quimbanda, o Candomblé, que são... Umbanda e Candomblé, que são religiões mais conhecidas, eu acredito que na verdade são religiões brasileiras até, né? Candomblé tem um Ah. pé na África bem grande. É. Candomblé tem. Quimbanda é brasileira. A Umbanda é brasileira. Quimbanda e Umbanda. Além do Brasil, América do Sul, esses outros países aonde você vê que você tem fãs, né? Fãs Aqui. também, são...
Você acredita que são lugares também que eles praticam são Com da certeza, religião? com certeza. A Argentina tem Não, uma banda muito não forte. necessariamente brasileiros, mas de repente Quimbanda também, bem fora da América do Sul. umbandista. Quimbanda é bem forte. É. Bastante. A Quimbanda foi um pouco endemonizada, vamos dizer assim, né? Que na verdade muitas pessoas, é até bom a gente falar sobre isso. É o ônus e o bônus da internet, né? É. Porque você fala, eu sou da Quimbanda, a pessoa já pensa demônio. Pensa na maldade, você cultua, você faz o mal para outras pessoas. Nem todas né? as linhas, quer dizer, eu não sou também a maior autoridade para falar da Quimbanda, né? Sim. Mas nem todas as linhas da Quimbanda. Porque Quimbandeiro é um curandeiro, né? É o que significa a palavra Quimbanda, né? O Quimbandeiro, ele é um curandeiro. Então, logo o trabalho da Quimbanda, ele é voltado para a prosperidade. A maioria dos trabalhos da Quimbanda é prosperidade. Não é? Mas o Quimbandeiro também, ele se envolve bem com o Exu, com Pombagira também, ele tem as suas proteções, né? Suas proteções, e se vier uma demanda sobre ele, ele vai, com certeza, ter conhecimento, porque o feiticeiro de Quimbanda, ele vai ter um conhecimento muito grande para se defender e se proteger de tudo isso e até, eventualmente, devolver essa magia aí com triplicada para quem mandou. Mas os trabalhos de Quimbanda são voltados, dentro do meu conhecimento, para prosperidade, trabalho, para o amor, para coisas boas, não é? Mas não, sem querer mal para ninguém. Eu acho que a grande importância também... Mas há quem faça. Há quem faça mal. Há quem vá em alguns terreiros de Quimbanda pedir o mal, e há quem faça também o mal, há quem atenda esses pedidos e executa o mal. Existe. Ah, sim. Mas, a minha humilde opinião, plantando uma Eu semente acho do que- mal não há como nascer o bem, né? Sim. Você não vai plantar semente de morango e esperar colher claro, abacaxi. Então, infelizmente... Bom, enfim, né? Não tô aqui para julgar, né? Cada E um... qual que é o ser humano assim mais admirável para você dentro da religião? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, não tem a ver com o meu segmento, mas eu sempre admirei muito Chico Xavier, né? Kardecismo, é outra linha, mas é um ser humano Você tá falando do dentro da ser religião. do passado ou no ser vivente atual? Quem você mais admira, de repente? Quem você admira tá vivo? Se estiver vivo também, se tiver... Claro, não, eu tenho grande respeito pro Chico Xavier. Aliás, Cacilda também, né? Você conhece o trabalho da Cacilda, não? Não. Então, a Cacilda, ela trabalhava ali na época anos 70, anos 60, ia no Chacrinha. Entrava incorporada com o Exu 7 Encruzilhada da Lira. No Chacrinha? Entrava incorporada. Foi um boom tão grande, né? Gente. Depois pesquisa, né, na internet. Vou Foi ver. um boom tão grande que ela, naquele momento do Rio de Janeiro, com o Exu 7 Encruzilhada da Lira, que ela entrava nos programas, cara, que até as chacretes lá de incorporada de Pombagira, tudo, vibrar de Pombagira, caía, tudo. De lá ia pro programa do Carlos Cavalcante incorporado com o Exu. Ela fez uma história. Freddie Mercury passou com ela, entre outros. Sério? Que legal. Depois dá uma pesquisada. Vou pesquisar. Opa, ela fez É só isso. Cacilda? Ela fez Vou colocar a Cacilda Chacrinha, anos 70. Deve achar. Com Deixa eu ver certeza. aqui, peraí. Cacilda. Eu sou todo mundo incorporado lá no Chacrinhas? As Na TV. chacretes. Na TV. Cacilda. As chacretes. Né? Tudo dando consulta, vem cá. Cacilda de Assis, ó. Cacilda de Assis. Olha. Seu 7 da Lira, ó. Só pra você ver aqui, pra você ver até pra todo mundo, pra nível de todo mundo conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. Ó, seu 7 da Lira e a confusão no programa do Chacrinha. Tá vendo? Exu, olha lá, e ela entrava no ar. Ó. Ela fez a história com o Exu 7 da Lira. E ela arrastava multidões. Entrava no programa do Chacrinha, que as chacretes virando de Pombagira, saía de lá incorporada, entrava no carro no programa do Carlos Cavalcante, ela fez uma história. Então tem muita coisa dela, da casa do programa, depois pesquisa. Vou ver, vou Essa dar uma mulher fez olhada. uma história fantástica, então eu tenho muito respeito por que ela fez. Aham. E a pessoa mais admirada na religião da Umbanda que eu conheço para mim hoje é o senhor Ortiz Belo, que aos 10 anos, quando eu comecei a compor, com 51 anos, eu senti que era hora de eu parar.
Que a minha missão não era mais como aquele médium que ia no terreiro, incorporava incorporava as entidades, um preto velho, e atendia 8, 9 pessoas, 10 pessoas na gira. Que era o momento de eu falar para milhões de pessoas que aquilo tinha acabado. Na incorporação, aquele momento tinha acabado, tinha passado, não era mais aquilo. Caio Lopes tinha que querer cantar. Tia Lopes ia ter que falar. Esses meus pensamentos que eu pude compartilhar com vocês hoje, alguns, que eu teria que compartilhar esses pensamentos com todos os meus irmãos, minhas interpretações, meus livros, minhas canções. Eu parei. Encerrei meus trabalhos no terreiro e comecei a me dedicar a isso. E através disso conheci o Márcio Bordinari, que é um pai de santo, lá do Canadá. Do Canadá? Do Canadá. Olha. E como que você conheceu ele lá? Ele me conhecia. Ah, tá. O fã, né? Que acabou entrando em contato no Instagram, só que do Canadá, papá, recebe mensagem do mundo inteiro. Só que do Canadá, mas eu gosto muito do seu trabalho, papapá. Quero fazer um grupo entre eu, você e o Ortiz Belo, que é o fundador da Carta Magna da Umbanda, para conhecer suas músicas. Posso compartilhar? Posso. Fez um grupo de WhatsApp, eu fui fazendo amizade. Todo dia eu compunha um ponto, escrevia, mandava, escrevia, mandava. Fui pegando amizade com o Ortiz Belo. E com o Ortiz Belo eu pude enxergar que ainda existe uma Umbanda de verdade. Uma Umbanda bonita, porque todo esse esclarecimento que a espiritualidade me trouxe, com os pontos, me fizeram enxergar muitas coisas. Sobre o terreiro, sobre a Umbanda, sobre o que era mentira, sobre quem fingia, sobre quem não fingia. Abriu, eu enxergava tudo, eu sentia tudo. Eu falei, não é mais isso, agora eu preciso propagar a verdade. Cantando e falando. Através das minhas canções, a fama virá. Através da fama, a minha voz será ouvida. Né? Porque quero que eu veja o que vê o Caio Lopes. Quando eu for cantar, eu falo. Eu pego e falo, e comento. E vou plantar uma semente da verdadeira Umbanda, do verdadeiro sentimento para aquelas pessoas. Então foi essa a missão. E nessa eu conheci o Ortiz. E o Ortiz é um cara maravilhoso. Juntamente com a mãe Cláudia, o Ortiz tem um sítio lá em Juquitiba, chama Sítio Aruanda, que executa trabalhos maravilhosos. Entra dentro de uma mata assim, vai andando, de repente tem um barracão dos orixás no meio da mata, uma clareira assim, na Juquitiba, no meio da mata. Aí você sai daquele barracão dos orixás, continua andando, até você pode fazer trabalho lá também. Aí você continua andando assim, barracão de esquerda no meio da mata, preto, coisa Onde maravilhosa. Juquitiba. Juquitiba. Mas eu dou o contato dele para você, é um cara maravilhoso. Aquele barracão de esquerda com mais de 200 ferramentas no chão, com assentada já, com cabeça de galo, de tudo. Trabalhos maravilhosos. Uma trunqueira lindíssima, gigante. Aí você sai andando na trilha um pouquinho mais, é uma sepultura dos 7 catacumbas no chão, para você fazer os trabalhos ali, os 7 catacumbas, fazer as suas oferendas, enfim. Esse sítio Aranda é maravilhoso. E eu comecei a frequentar viver essas iras. E ali eu conheci a Umbanda pé no chão, descalço. Eu pude participar de uma gira de esquerda com o pé na terra. Eu participei muito quando eu tinha uns 18 Pode anos. participar de novo, porque existe. Existe Esse ainda? lugar existe. Nossa. E essa gira de esquerda, lá do Ortiz Belo, a mãe Cláudia, é uma gira maravilhosa. Ele também trabalha com o Exu Mangueira. É gira de pé no chão, na terra, na mata. E aquela coisa de uma gira, meio que quimbanda também. Eu ainda gosto. Na minha casa, todo mundo é pé no chão. Apesar de E você não ter... poderá levar os seus filhos lá. Liga, Sim. combina, passa o dia, o trabalho, faz um trabalho maravilhoso lá. Legal. Coisa mais linda do mundo. Lá. É lindo. Então, o cara mais admirado para mim, dentro da Umbanda, é o Ortiz Belo, que realmente carrega a Umbanda verdadeira. E nesse processo também, do meu problema de saúde, fiz várias intervenções espirituais com ele, lindas, profundas e muito fortes. De esquerda, de direita, do barracão, de assentamento, de deitada, de tudo que eu pus, de pólvora, enfim, eu passei por várias ritualísticas, além de centenas e milhares de irmãos. É bom quando a gente vê a coisa fluindo, a religião fluindo verdadeiramente, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, como você disse, e eu também assino embaixo, muitos médiums que fingem estar incorporados. A maioria. Eu vejo até Pombagira ganhando celular, iPhone. Ah, é. Ah, é? Vou te compartilhar depois, vou mostrar pra você. Não vou citar Mas ela nome aceita? aqui. Não vou citar nome porque... Pombagira tá aceitou o iPhone? Abriu a caixa do iPhone, Abriu? olhou, falou muito Então, obrigado. Então,
Começa assim. Por que essa pessoa presenteou Pombageiras uma que pombagira pedem com iPhone? 2.000 rosas. 2.000 rosas. Pede a champanhe. A champanhe tem que ser a... Não vou fazer propaganda aqui. Mas é aquela que custa Aquela. R$1.000. Né? Então é... Mas é disso que eu falo para vocês. Infelizmente, a Umbanda foi distorcida nos últimos Você 10 já anos. presenciou alguma vez algo assim? Já. Aberração? Já vi. Já. Eu já vi pombagira atender o celular. Tá tocando na bolsa. Entidade começa E assim. eu tava com o filho de santo. A Entidade- gente tava num local, numa festa de Exu. E aí a bolsa tava assim, começou a tocar o celular dela. E ela falou, atende ali, pega meu telefone. Então, isso é uma vergonha. É. É uma vergonha para a Umbanda. Essas Pra pessoas, religião, essas não só pessoas pra não são Umbanda, Umbanda, né? O Pra Candomblé, seja religião, o Quimbanda. Bom, Quimbanda não, porque Quimbanda o negócio é mais verdadeiro. religião E na Quimbanda afro, quem mente tem carreira curta. Né? Sim. Porque a entidade, o peso... Porque é a entidade que anda em cemitério. Não adianta confundir Exu com anjo, né? Que essa confusão, cara, essa confusão que Exu, meu guardião, para, não é assim não, cara. Exu anda no cemitério, ele tem energia de morte, ele tem energia pesada, não é? O Exu, meu guardiãozinho, Exu, não para, pô, imagina também. Respeita, cara. É o que eu falei lá no começo. Trata com o respeito, com o devido respeito. Ficar fazendo brincadeirinha no Instagram, comparando personalidade de entidade com a minha personalidade, fazendo brincadeirinha de mau gosto, umas coisinhas que a gente vê, páginas grandes, fazendo. Falta de assunto também, né, de conteúdo. A pessoa não tem condição de botar a cara ali para falar alguma coisa que comova os irmãos, fica pegando migalha da internet, juntando para fazer alguma coisa polêmica, né? Sim. A minha pombagira, aquele post que o pessoal coloca, né? Uma mulher bonita, vestido vermelho, entrando assim num desfile e tal, toda despojada, eu falei, essa é a minha pombagira chegando. Mas quem disse que é? Quem falou que é? Não é? Pombagira é muito mais do que aquela imagem sexual, ou ela tá pelada. Sim. Ou com o seio de... Não pode ser. A pombagira é Exatamente. intelectual, ela é inteligente. É uma mulher de imensa sabedoria. Mas as pessoas são tão rasas que exploram o raso. E ela só dá o raso. Quem explora uma entidade dá o que tem, recebe né? tudo, recebe o profundo. Então, Exatamente. Não, mas o negócio tá tão bizarro que hoje a gente tem até loja comercial que vende artigos, mas se chama de terreiro também. Então, mas ali o intuito é puro comercial. É você entrar lá e você ser... nos terreiros que tem muita coisa para vender, né? Não é terreiro, é uma loja. Porém, se diz um terreiro, fala que tem ali, eu não sei o quê, mas na verdade você entra lá, você é tratado como cliente para que você compre N produtos caríssimos. É para sua entidade. É para o seu orixá. É para não sei o Quantas quê. e quantas E pessoas... nessa loja se faz um terreiro também. Isso. Quantas e quantas pessoas já chegaram para mim? Pô, Caio, você é tão conhecido, cara. Você podia estar ganhando uma grana com banda, cara. Mas eu sempre repito a minha velha frase, meu velho clichê, né? Velho, Eu penso a mesma o coisa. que eu tô fazendo é pras almas. Beleza? Eu E é penso isso. a mesma coisa. É isso, e tá aqui, ó. Hoje são 85 mil, vai chegar a 200 mil, 1 milhão. Axé. O que eu quero é ver as pessoas escutando, eu resolver logo esse problema de saúde para me voltar a me escrever, a cantar. E tá tudo certo. Não é? Axé. É uma banda verdadeira, porque eu não tenho meias palavras e falo com categoria. 85%, 90% da Umbanda está apodrecida, e não tem mais jeito, não volta mais. Só tem 10% de pessoas que ainda acreditam e levam a Umbanda a sério. Mas o resto é tudo charlatão, mentiroso, gosta de enganar os outros, tomar dinheiro dos outros. Esse aí é a maioria. Tem que ter, as pessoas precisam ter consciência. Eu acho que o fundamental é você querer ver da onde que tá vindo aquela pessoa, ou, sei lá, se você conheceu alguém da Tem que ser religião. verdadeira, Qual que é a linhagem dessa pessoa? Da onde ela veio? Como ela aprendeu? Com quem ela aprendeu? Claro. Porque isso é um conhecimento que Sim. é linhagem, não é? Sim. Nós temos avós, né, de santo, pais de santo, que é o que ela está dizendo. Da onde veio, né, esse aprendizado? Mas é isso. Nós estamos no final do nosso programa. Mas já. Já.
E foi um carinho enorme poder receber você aqui conosco, Caê. Obrigado, claro. Muito obrigado por estar nos prestigiando também, Claro. né? De estar aqui junto com Claro. a gente, falando um pouco dessa Umbanda maravilhosa, né? Acho que os irmãos verdadeiros têm que compartilhar e se ajudar também. Sim, né? é um engajar o outro, um ajudar o Porque outro. quando eu comecei não era ninguém me conhecia. Então, Com com eu só fiz certeza. ali com amor e com verdade e aconteceu. E aí eu queria pedir para você cantar um pedacinho de um ponto de Dona Maria Padilha. Cantar Padilha. pra mim, que eu sempre... Só um pedacinho que já tá no final do programa. Olá, Luiê, pomba gira chegou, de vestido vermelho rosa no cabelo de madrugada. Olá, Luiê, pomba gira chegou, é Maria Padilha no chão do terreiro, a rainha pisou. Olá, Luiê, pomba gira chegou, de vestido vermelho rosa no cabelo de madrugada. Olá, Luiê, pomba gira rodou, é Maria Padilha no chão do terreiro, a rainha pisou. Gratidão. Axé Valeu. pra nós. Grande abraço a todos os irmãos. Tamo juntão. Axé. Até Caê, me fala as suas redes sociais para as No pessoas. Instagram, @canto da Umbanda. @canto da Umbanda e digitar no Google Caê Lopes, vai vir até a minha roupa. É isso aí, pessoal. Então não deixem de digitar no Google @Caê Lopes e vejam até a roupa dele. E um grande abraço.